já que a gente fala de Joyce, de James Joyce, por que não revisar um pouco de como Joyce lidou com esse corpo? Primeiro, quem foi James Joyce e por que ele é importante para Lacan? James Joyce foi um romantista, contista e poeta irlandês, mas que viveu boa parte da sua vida excomungado de sua terra natal. Ele nasceu em 1882 e morreu em 1941. E ele é considerado, após sua vida, um dos maiores escritores do século XX. Joyce é conhecido pela sua particularidade nas obras modernistas, tendo como um dos principais romances o Retrato do Artista Quando Jovem, Ulisses e Finnegan's Wake. E mesmo vivendo em outras cidades europeias, seus romances se passam em Dublin, na Irlanda, porque é sua terra-mãe, né? Então ele fala sobre essa terra-mãe. Joyce diz assim: ao meu ver, sempre escrevo sobre Dublin, porque se eu puder chegar ao coração de Dublin, posso chegar ao coração de todas as cidades do mundo. No particular está contido o universal. Isso é ele que fala. O que importa para a gente em Joyce foi que, ao escrever, ele encontrou uma forma para não enlouquecer. Escrevendo foi como James Joyce criou uma obra e, por sua vez, se deu um nome. É por causa desse nome que construiu para si mesmo que o escritor conseguiu uma sutura entre o real, o simbólico e o imaginário. Aí que está o seu sintoma com H, é na escrita. Mas como a gente sabe disso? Bom, a psicobiografia, né, o ato de analisar através de uma obra, foi feita desde Freud, como o caso do presidente Schreber. E o que Lacan fez foi pegar uma das obras mais autobiográficas de James Joyce, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, e analisar certas ocorrências em sua vida que justificassem o sintoma construído por ele. O exemplo clássico dado por Lacan se encontra no Seminário 23, basicamente dedicado, né, a apresentar o sintoma joyciano, que ele está analisando uma passagem do Retrato do Artista e isola um incidente que ocorreu na infância desse Joyce, esse alter ego de Joyce, né, que na verdade se chama Stephen, para apontar um erro no nó de 3 de Joyce. Então, Lacan foi lá, pegou essa autobiografia, entre aspas, de Joyce e falou: aqui tem um erro, e ele isola essa cena para falar desse erro. E então, quando pequeno, esse Joyce relata ter sofrido uma surra de alguns dos seus coleguinhas. Então, pensa um pequeno irlandês sofrendo uma surra. E ele, estranhamente, não parece ter contato com essa dor. Ele é agredido, mas ele está fora do corpo. Sobre esse corpo, Joyce fala assim: uma cólera o havia frequentemente revestido, mas ele nunca fora capaz de fazer dela uma paixão duradoura e sempre se sentira saindo dela como se seu corpo estivesse sendo despojado com facilidade de alguma pele ou casca exterior. Então Lacan foca nesse corpo, nessa casca exterior na qual Joyce parece habitar sem conseguir sentir. É no plano do imaginário de seu corpo que, diferentemente do usual, no qual a identificação imaginária com o próprio reflexo se cristaliza no que aquilo que a gente chama de eu, o Joyce se vê sem seu corpo como um suporte do imaginário. Então tem uma falha no nó de Joyce. Ao invés de um eu como uma ideia de si como corpo, o eu de Joyce é a própria literatura, onde ele se escreve. É pela escrita que Joyce consegue se manter unido, e é por ela que ele cria suas identificações e se relaciona com seus pares. É pela escrita que Joyce cria o seu ego, o seu eu. E é curioso como até a relação com a esposa de Joyce se mantém viva pela escrita, né? Os dois se trocavam umas cartas deveras picantes, eu diria,
E que Lacan até comenta que existe uma relação sexual aí, mesmo que de uma forma bizarra. Mas não só de escabelo, de uma forma de sustentamento de um corpo imaginário vive o homem. E parece que Joyce sabia muito bem disso, né? Se a suplência necessária para a fragilidade desse nó joyciano se encontra no imaginário, é aí que o nó do sintoma com H, irá se impor. E o modelo dele, o modelo RSI dele, requer essa consistência. Vou mostrar para vocês por quê. Porque Lacan fez o nó joyciano para nós. E ele é assim. Se vocês conseguirem ver, o S e o R estão unidos, mas o I do imaginário está solto. E é só quando vem essa quarta rodelinha, que é o sintoma, que Joyce consegue se fazer como um sujeito estável, sem enlouquecer. Compartilhamento de tela, puta que pariu. Coisa chata. Além do escabelo, né, a escrita de Joyce produziu esse efeito no simbólico e no real. No simbólico, Joyce contou com uma falta de um significante primordial, que é o nome do pai, aquilo que eu falei lá no começo. E a gente não pode pensar essa ausência de nome do pai como necessariamente produtora de um sintoma como termo negativo, né, fora incluído. Nesse caso, ele criou uma vontade de se fazer por um nome. Um significante, ele queria... com isso, Joyce teve uma vontade de criar um significante mestre que daria conta da falta dessa metáfora paterna. Nas palavras de Lacan, seu desejo de ser um artista que fosse assunto de todo mundo, do máximo de gente possível, em todo caso, não é exatamente a compensação do fato de que, digamos, seu pai jamais foi um pai para ele, que não apenas nada lhe ensinou, como foi negligente em quase tudo, exceto em confiá-lo aos bons padres jesuítas, à igreja diplomática. Então, a falha no imaginário de Joyce parece ter sido dada pela má inscrição da função paterna. Por um nome do pai faltoso, ele sofre tanto pela via simbólica quanto pela via imaginária. Na via simbólica, a metáfora paterna é deficitária. Já na via imaginária, a própria função fálica tem seus problemas. O impressionante em Joyce é que ele estava a poucos passos de uma psicose. Mas seu sintoma parece ter feito uma suplência no lugar exato em que precisava. Ele não enlouquece por causa da sua obra. Por fim, a suplência criada por Joyce para a falta da metáfora paterna reverbera no real também, através da face do gozo de sintoma. Aqui a gente pode citar Miller, que chamou de uma orientação da psicanálise para o real, na qual o sintoma é considerado por sua vertente real e indecifrável. Ele é um modo de gozo. E é aí que Joyce também teve uma falta, mas que o sintoma com H fez uma suplência. Seria, assim, não sei se vocês perceberam, mas seria simplista limitar Joyce a apenas um escabelo. E Miller já disse que o escabelo é, de modo geral, aquilo sobre o qual esse falacer se ergue. Ele se sobe para se fazer belo. Em contraponto com o sintoma com H, o escabelo se trata de uma negação do sujeito dividido do inconsciente, crendo assim o falacer sem o senhor da sua própria casa. Enquanto o sintoma visa a inclusão e suporte do estranho dentro de cada um, do Unheimlich freudiano como parte do ser, o escabelo está do lado do gozo da fala, que inclui o sentido. Ele se contenta com uma resposta pronta, imagética, mas necessária. O escabelo é necessário para que os falacer reconheça seu corpo e consiga dele se apropriar para produzir um sintoma.
O sintoma é da mais alta costura. Ele não é preta-porter igual o escabelo. Ele não tem como ser intercambiado entre os sujeitos. Não há oferta que possa fazer de um sujeito para o outro de um sintoma. Ele vai além da linguagem. Ele é diretamente para o gozo do corpo. Ele é a inscrição redutível do real. O surpreendente de Joyce é que ele teve uma habilidade em transformar o seu escabelo em sintoma e vice-versa. Ele ancorou o seu eu precisamente onde seu sintoma se fez opaco a qualquer outro, menos a ele. Miller especifica dizendo que, em termos exatos, Joyce fez do próprio sintoma como fora do sentido, ininteligível, o escabelo de sua arte. Mas esse foi o caso singular de James Joyce, né? E que, por falta de um significante mestre, por falta de uma função paterna propriamente dita, ele cria o seu próprio nome para lidar com os sintomas. Nós, meros mortais, né? Não somos James Joyce, não só precisamos criar um sintoma com H através de uma análise, se possível, porque nem todos conseguem criar esse sintoma com H, nem todos conseguem ter um traço unário de si, como também temos efeitos de um significante mestre reverberando pelo próprio corpo, porque nós neuróticos normais temos a metáfora paterna reverberando no nosso corpo.